Hoje nós vamos assumir o Cruzeiro por 10 temporadas e a gente vai ter metas audaciosas para a Raposa nos próximos 10 anos, para que se torne um time ainda mais gigante, fenomenal no futebol brasileiro e internacional. Começando por se tornar o maior campeão de Libertadores do Brasil. Hoje o Cruzeiro tem 2 títulos e o que tem mais agora é o Flamengo. Então dentro de 10 anos a gente tem que ultrapassar não só o Flamengo como todos os outros times e reinar lá no topo do maior campeão da América Nacional. Por falar nisso, nós também queremos chegar no topo do time com mais títulos nacionais. A gente sabe que o Cruzeiro é o maior campeão de Copas do Brasil. Ele é copeiro demais, meu amigo. Mas a gente quer unir isso ao Brasileirão também. Então a soma de títulos que a gente tiver no total tem que ultrapassar aí todo o resto dos times brasileiros em números de títulos nacionais. Nesse momento o Cruzeiro tem 10 no total, são 6 Copas e 4 brasileiros, e quem tem mais é o Palmeiras, que no momento tem 16. Então a gente tem que conquistar pelo menos 6 títulos a mais do que o Palmeiras nesse período, e claro, ficar de olho no Flamengo também, que tem 13 nesse momento. Agora a gente vai para nossa terceira meta, que é fazer o Cruzeiro conquistar em um desses 10 anos uma tríplice coroa perfeita. Isso quer dizer que seria inédito no Brasil: um título de Libertadores, título de Copa do Brasil e título de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro até tem uma tríplice coroa lá em 2003, mas não é desse modelo, né? Inclui um estadual. Aqui não, a gente quer os 3 principais troféus juntos. Nossa quarta meta é terminar os 10 anos com pelo menos 40% do time do Cruzeiro formado na Toca da Raposa. Isso quer dizer 4 dos 10 titulares aí devem ser formados no Cruzeirão. E por fim, mas claro que não menos importante, finalmente conquistar um Mundial para o Cruzeiro. Agora vamos ver quantas delas a gente vai atingir. Mas antes, atenção, porque tá chegando o Natal e no Eneba, que é nosso patrocinador, o marketplace dos gamers, o maior do mundo, você vai ter muita promoção, cara. Link na descrição, meu cupom também vai te dar um desconto espetacular. Seguinte, você tá querendo comprar jogos, sejam eles para console ou para PC? Eneba tem, meu amigo. Dá uma conferida, inclusive tem IFC, vou mostrar pra você a promoção já. Tá querendo gift card? Ah, não sei o que eu vou dar de presente de Natal. Dá um gift card ou dá um vale presente, porque é perfeito aí a pessoa que escolhe o que ela vai comprar com esse valor que você der aí, bem da hora. Eu gosto de receber, inclusive, também, quiser mandar aí. Pré-venda dos jogos, moedas, itens e DLCs e tudo mais no Eneba tem. E tudo com preço muito abaixo da média. Pra tu acessar é só ir na descrição do vídeo, vai ter aqui um link pra você ir pro site, se você quiser ir só pros gift cards também, ou se quiser ir direto no IFC de repente. No IFC, por exemplo, se você clicar, você vai ver que a gente tem muita promoção, ó. Tá saindo aqui até a 160 pro Xbox, lembrando que tem todos os consoles, mas olha só, tem 11% de cashback e eu ainda vou botar, tá pouco, pô, quero mais. Vou botar desconto aqui com o meu cupom. Então eu vou aqui na loja que tá mais barato e eu ainda vou aplicar meu cupom. É semanal, tá, galera? Então dá uma olhada na descrição que ele pode ter mudado. Você clica em aplicar e pronto. Temos mais desconto ainda, mais 8%. Tá saindo a 154. Que baita presente de Natal, bicho. Lembrando, fica de olho, o link tá na descrição e compra pelo link, você vai estar ajudando o canal, vai ter o cashback, aplicando o cupom que eu vou deixar aí também, você ainda vai ter mais desconto. Dá uma conferida porque é capaz dos preços já terem caído ainda mais, tá? Essa época de Natal é promoção a todo momento. Eneba, confere aí que é confiável, completo e eu recomendo demais. Esse aqui é o time do Cruzeiro atual, que tem o Matheus Pereira como principal jogador aí, com 79 de overall, mas a gente tem também nomes como Fabrício Bruno aqui se destacando e, claro, o artilheiro do Brasil, KJ9, Caio Jorge, jogando demais nessa temporada. Cássio, William, Matheus Henrique, o emprestado Sinisterra e Gabigol completam aí esses jogadores mais importantes. A gente também pode citar aqui o Marquinhos, que é um jogador com muito potencial. Temos o Wanderson também e o Lucas Romero. O Cruzeiro tem um time bom, tá, galera? Com muitos jogadores interessantes aí, alguns até emprestados que a gente vai poder utilizar com o passar do tempo. A gente vai deixar eles desenvolvendo um pouquinho mais. E também tem alguns jogadores um pouquinho mais fracos aqui, como vocês podem ver, mas que são jovens. Então, claro que nosso primeiro objetivo vai ser dar oportunidade para essa garotada. A gente colocou eles na lista de empréstimos e aproveitamos também para investir esse primeiro momento aqui, a grana que a gente tem, na criação de uma expansão da Toca da Raposa para trazer novos jogadores para a base. A gente foi em busca aí de reforços para todas as posições que pudessem ser aí o futuro desse Cruzeiro. Além da gente criar essas redes de observação, a gente também melhorou aí nossa comissão técnica para que a gente pudesse desenvolver mais rápido os jogadores que já estão no nosso elenco principal e também os que a gente forem subindo aí para a base. Nessa primeira janela a gente teve apenas alguns empréstimos aqui, com destaque para os meninos Arroz
Moio, que a gente vai ficar de olho aí, que foi emprestado, veio aí recentemente pro Cruzeiro. E pro Kenji também, que tá indo pro Mirassol por um período. São jogadores jovens com potencial muito grande. E a única contratação que a gente vai fazer é a compra em definitivo do Sinisterra. Ele tá emprestado pro Cruzeiro, tem uma opção de compra, a gente vai exercer e vamos conferir ele aí em definitivo pro nosso elenco. Como é um jogador com potencial bem bacana, eu acho que vale a pena a gente investir logo de início na contratação em definitivo, pagando 9 milhões aí pra que ele venha do Bournemouth pra cá. E claro que a gente vai pagar um valor desse pra que ele já chegue como titular aqui do nosso time. Fica assim o nosso time pra primeira temporada. Claro, a gente vai ter que contar com algumas evoluções ainda, mas já é um Cruzeiro bem competitivo, não é à toa que brigou por título brasileiro na última temporada. Vamos ver como se sai por aqui. E assim a gente chega no final da primeira temporada, com o nosso time emplacando 2 jogadores na seleção do Campeonato Brasileiro, o Kaique e o Vilauba, 2 jogadores de defesa, e terminando na terceira colocação do Brasileirão. O problema é que o Palmeiras venceu, então a distância pra eles agora sai de 6 para 7 títulos. Quase que chegava em 8, porque o Flamengo ganhou deles na final da Copa do Brasil. Nossa campanha foi passar pela Ferroviária, eliminamos ali o Remo, mas caímos nas quartas pro Corinthians. E na Libertadores a gente passou em primeiro num grupo difícil, que tinha Peñarol, Bahia ali também, mas caímos já nas oitavas para o Independente Del Valle. No fim, o Palmeiras se igualou ao Flamengo, chegando ao 4º título de Liberta. Segue com a nossa mesma meta de ter que ganhar pelo menos mais 3 nesse momento. O artilheiro do time no ano foi o Matheus Pereira, depois veio o Lautaro Dias emprestado aí, né, pra vocês verem. Marquinhos e Gabigol ficaram logo em seguida e o Sinisterra fez 8 gols. Foi uma temporada bem xoxa desse time do Cruzeiro, hein, velho. Marquinhos foi o líder de assistências aqui, 13 passes. Talvez o Marquinhos tenha sido o cara que mais nos dá esperança de evolução aí. Matheus Pereira também, né? Esses dois aqui jogando demais. O Matheus chega a 83, o Caio Jorge chega a 80 e o Marquinhos já tá chegando a 79. Tá evoluindo muito rápido aí. Fabrício aí manteve o 78. O time da gente não fez muita coisa não me impressionou. Não gostei dessa primeira temporada, mas claro que é só o começo, bicho. E a boa notícia é que durante a temporada a gente conseguiu formar muita garotada da base. E isso vai fazer com que no futuro a gente consiga colher esses frutos. Apesar de no momento o time não tá rendendo tanto, mas já tem muita gente chegando pra ajudar. Eles também já foram emprestados em sua grande maioria para que ganhem experiência nas próximas temporadas aí, tá? Então não devemos ver eles em campo aqui por enquanto. Bem, entramos então na segunda temporada e aí a gente fica claro a necessidade de reforçar o elenco, cara. Primeiramente nós tivemos mais empréstimos daquela garotada da base, alguns que voltaram também vão sendo emprestados de novo. Atenção aqui pro Josefer, que também tem um potencial bacana. Importante destacar o fato de que nós temos um goleiro que tem bastante cabelo chamado Calvo. E Jadson Simas, esse daqui também tem um potencial interessante. Mas dessa vez a gente abriu um pouco mais as portas pro mercado. Fernando Henrique foi vendido, Cássio também saiu, Gabigol saiu ainda pro futebol europeu, tá? Ian Lucas vendido também. E nós respondemos no mercado com 3 contratações. A primeira delas foi o ponto esquerdo Chiquinho, que veio lá de Portugal, diretamente do Rio Ave, por quase 5 milhões. O atacante Ausmendi, de 25 anos, que veio aí do Banfield por 3 milhões e 500. E a grande contratação da gente foi um substituto pro Cássio, que já estava mais velho, foi vendido. Gabriel Brazão, que vinha sendo até especulado em outros times, fecha com seu time de origem, o time que o formou. O Brazão tá de volta ao Cruzeiro e agora vindo no auge da sua carreira para ser titular absoluto. Para isso a gente pagou 22 milhões ao Peixe. E o cria da Toca da Raposa chega com o status de melhor goleiro do Brasil nesse momento. Ele se junta ao time titular, mas foi um mercado focado mais também na questão do nosso elenco, né? A gente reforça aqui com 2 reservas bons pro setor ofensivo e temos também alguns jogadores que já estão se desenvolvendo bem a ponto de brigar pela titularidade. A gente pode até dizer que o time vai tendo aqui o Matheus Henrique ganhando a titularidade no meio de campo e o João Marcelo ganhando essa titularidade aqui do Vilauba na nossa zaga. Além disso, a gente já vai começar a mexer taticamente, porque eu vejo que esse Cruzeiro encaixa muito mais numa formação um pouquinho mais ofensiva, onde a gente jogue com pontas e não alas, digamos assim, e com meio campistas ao invés de primeiros volantes, né? Porque o time é um time um pouco mais ofensivo. Talvez até o Wallace rode nessa brincadeira aqui. Romero pode assumir aqui, mas vai ter uma briga boa. Assim chegamos então ao fim da nossa segunda temporada de Cruzeiro. E meus amigos, o rei sempre volta, não é mesmo? Já temos título de Copa do Brasil logo no segundo ano aqui de cabuloso. O Cruzeiro passou pelo Fortaleza na primeira fase, depois eliminou o Volta Redonda, passou pelo Mirassol aí e conseguiu dar uma goleada no Flamengo, cara. 3-0 no Maracanã, tá? E aí ficou 4-1 no agregado. E a gente vence a grande final contra o Botafogo por 2-1, senhoras e senhores. O problema é que a desgraça do Palmeiras não para de ganhar título brasileiro, mano. E aí a nossa necessidade aí segue sendo de tirar 7 títulos de diferença, né? Agora que veio o primeiro título da gente. Mas calma que a gente vai ter muita temporada pela frente. Ainda não dá pra dizer que o sonho acabou, não. O Cruzeiro terminou em 4º lugar aqui no Brasileirão. Enquanto na Libertadores, mais uma vez, a gente fez uma bela fase de grupos passando em primeiro ali de forma invicta. Chegou a eliminar a Universidade Católica nas oitavas.
mas caiu pro Tricolor Paulista ali nas quartas de final. No fim, o Boca, que tava no nosso grupo, inclusive, foi o campeão. Que loucura. Nós tivemos o nosso primeiro artilheiro nessa segunda temporada aqui, que foi o Matheus Pereira, artilheiro da Copa do Brasil, junto com o Marquinhos. Enquanto que o Marquinhos foi líder isolado de assistências e foi também o líder de participações em gols do nosso time, com nada menos que 40 participações em 57 jogos. Além disso, o Marquinhos tá doutrinando, hein, cara. Foi o artilheiro do Cruzeiro aqui, com 26 gols, seguido do Matheus Pereira, e o Caio Jorge veio em terceiro com o Sinisterra, e assume ali a vice-liderança como melhor jogador do time, ganhando o overall muito rápido, mais 4 nessa temporada aos 23 anos, chegando a 83. Matheus Pereira chega a 85, e o Brasão já evoluiu bem, chegando a 81 junto com o Caio Jorge. E a terceira temporada abre, marcada pela continuação de uma grande reformulação. Lucas Silva é vendido, Pedrão também sai, o Vilauba, que tinha pegado o banco, agora pegou o beco, vai jogar no Flamengo por 5 milhões. E muita gente continua sendo emprestada aqui dos nossos jogadores de base, tá? Por enquanto, nenhum ainda tá pronto. Mas o Cruzeiro fez uma baita contratação pra temporada. Trata-se do argentino Enzo Barrenechea, que tava jogando no futebol europeu lá no Aston Villa. Argentino volta aqui pra jogar no continente sul-americano, tentar chamar a atenção da Seleção. Foi pago 30 milhões pra trazer ele, contratação altíssima, mas com certeza com muito retorno. É um jogador que já chega pra ser titular absoluto aqui no time e passa a encorpar esse meio campo que já tinha o Matheus Pereira como fenômeno. Vejam só que o setor ofensivo também já tá ficando apelãozinho aqui no Cruzeiro, hein? Com um trio que tá no nível muito alto. Chegamos então ao fim da nossa terceira temporada e os caras não param de enfileirar a Copa do Brasil, bicho. O Cruzeiro se isola ainda mais, passando pelo Volta Redonda, pelo Criciúma numa surra histórica ali no agregado, depois eliminamos o Palmeiras, passamos pelo Corinthians e vencemos o Botafogo de novo na final, dessa vez por 4-3. Cabuloso vai se isolando cada vez mais como o maior campeão da competição. Mas não foi dessa vez que a gente conquistou o Brasileirão ainda, né? Porque a gente conseguiu pontuação de campeão literalmente, mas perdemos pelo número de vitórias, cara. Que canalice. Tivemos até o artilheiro que foi o Marquinhos aí da competição, mas não foi suficiente pra ganharmos. Na Libertadores a gente passou em primeiro do grupo mais uma vez invicto, grupo difícil com Vélez e Peñarol. Eliminamos o Colo-Colo nas oitavas de final, passamos pelo Huracan nas quartas e chegamos até as semis contra o Corinthians, mas acabamos perdendo ela. No fim das contas, o Timão foi campeão aí da Libertadores. Melhor pra gente que não foi o Flamengo. Marquinhos foi destaque sendo líder de assistências da competição e ele foi também um artilheiro da nossa equipe com 36 gols, 50 participações em gols, aumentou mais 10 aí, cara. Que é isso, o Marquinhos tá virando um fenômeno absoluto aqui. O Caio Jorge fez 18 gols, o Matheus Pereira 14 e o Chiquinho, que a gente contratou aí, já fez 12 gols aí na temporada, mesmo não sendo o titular absoluto da posição, né? Vale destacar também a baita temporada do Barrenechea, né, cara? Apesar de ele ter lesionado no finzinho, ele foi um dos líderes de assistência e também participou com bastante gols aí no nosso time. Já é um dos melhores do time, top 5 por aqui, fechado com o Fabrício Bruno e o Sinisterra, que chegam a 80. E temos aquela garotada lá que a gente tá acostumado, né? Caio Jorge já evoluindo. O Brasão ganhou 3 de overall, melhorando muito. O Marquinhos e o Matheus Pereira seguem no bom ritmo. Já dá pra gente começar a destacar também a rapaziadinha que tá emprestada aqui, porque nós já temos aqui o Kenny Arroyo de volta ao time desenvolvendo bem, chegou a 73. E o goleiro Munhoz também, que é o primeiro a despontar dos garotos formados já na nossa era aqui de base. Mas nós entramos na quarta temporada cientes de que só Copa do Brasil não é o suficiente, né, velho? Então a gente já tem vendas aqui do Zé Ivaldo e do Rian Guilherme, que não desenvolveu tanto quanto a gente queria, foi vendido aí para a Europa. E a gente tem muitos empréstimos para que essa rapaziadinha comece a desenvolver. Destaques aqui para Cleiton Martins, esse moleque tá começando a despontar também, já nesse quarto ano. E fomos ao mercado pesado também, tá? A gente contrata o Everton Araújo, formado na base do Cruzeiro, passou por lá, 24 anos, atleta do Flamengo, a gente paga 16 milhões por ele, chega pra brigar pela titularidade. E trouxemos um cara que também chega pra ser titular, né? Esse daqui não é nem muito pra brigar, não. A gente tá falando do Giai, que começou bem lá no Palmeiras, ele foi vendido pro futebol europeu, a gente vai resgatar ele aqui pro futebol brasileiro, pagando 32 milhões pro Copenhague, é a contratação mais cara da gente até então, mas isso paga um jogador que chega pra ser o cara da posição ali. Haja visto que o William já é um jogador mais velho também, né, cara? Então o Giai já deve chegar pra ser o dono da posição e se desenvolver por aqui. Detalhe, o Everton Araújo, ele vai brigar, tá? Vai brigar aqui com o Matheus Henrique, vamos ver se ele ganha essa posição. A gente tem uma galera boa aqui pra essa posição de meio campista, né? O Wallace também, então vai ser interessante essa nossa quarta temporada. Inclusive, um detalhe, o João Marcelo ganhou a titularidade ao lado do Fabrício Bruno aqui, nessa briga aqui, por essa segunda zaga. Vamos ver se ele vai continuar desenvolvendo. Bem, meus amigos, o que eu posso dizer pra vocês é que finalmente o Cruzeiro começou a ganhar outros títulos, né, velho? Não que a Copa do Brasil não estivesse bem, mas a gente vence a Liberta. E olha como são as coisas, cara. Essa foi a Libertadores que a gente não passou em primeiro do grupo, a gente vinha passando em todas, né? Passamos em segundo. O River Plate foi o líder ali do grupo, mas quando virou a chavinha pro mata-mata, o Cruzeiro realmente ligou o modo sério, velho. Passamos ali pelo Internacional.
eliminamos o Racing, todos em confrontos bem equilibrados até. Depois a gente pegou o Boca e passou por eles nos pênaltis, tá? Aí nas semifinais. E vencemos o outro argentino, o River, na grande final por 1-0. Vingança veio, hein? Já no Brasileirão, a gente também venceu o nosso primeiro título de campeonato brasileiro até então. 77 pontos, a gente já tava ensaiando esse troféu, né? Já tava batendo na trave. E agora a gente conquista o Brasileirão. O Flamengo ficou em segundo aí. Pô, mas será, velho? Ó, uma das metas é uma tríplice coroa, mas eu não tava esperando isso pra quarta temporada, não. Mas ganhamos o Brasileirão e a Liberta e a Copa do Brasil, vocês sabem que tá em casa. Então, não veio. O Corinthians ganhou, A gente passou ali pelo Botafogo, né? Depois pelo Sport, Santos, olha, caímos nas semis, a gente chegou bem perto de uma tríplice coroa, hein, bicho, que isso. O Marquinhos foi eleito o melhor jogador da temporada brasileira, e como os nossos rivais, né, diretos ali, principalmente o Palmeiras, não ganhou o título, a gente diminuiu um pouquinho a distância naquela disputa. O artilheiro do time foi Marquinhos de novo, cara, assim, o Marquinhos, a gente já sabe que ele tem um potencial bacana, né, mas ele tá sendo, assim, um fenômeno muito absurdo aqui com a camisa do Cruzeiro, bicho. Eu esperava que a gente fosse ter uma divisão ali de responsabilidades entre ele, Matheus Pereira, Caio Jorge, mas a verdade é que o Marquinhos assumiu a bronca e disse: é comigo, meu parceiro. O cara fez quase o triplo de gols dos segundos colocados aqui na artilharia. Bom saber que o Everton Araújo ainda não é titular absoluto, mas já tá rendendo bem. E nas assistências a gente tem o Kaique se sobressaindo, lateral esquerdo, desenvolvendo bastante aqui. Depois de 4 anos, nós já temos um Cruzeiro com outro nível, né, velho? A galera tá evoluindo muito e o time já tá praticamente todo acima ali dos 80. Vamos destacar o moleque da base, Alexandre Castro, que já chega a 80 com 20 anos e passa a ser uma peça bem útil aqui para o nosso time. E entra na quinta temporada com uma missãozinha ingrata, né, cara? Tentar ganhar desse PSG aqui, meu pai do céu. É isso aí, estamos na final do Mundial para começar a temporada. Passamos pelo Columbus Crew, depois eliminamos o Al-Ahly e a final será contra o Paris. Eu encaro o Mundial como uma das metas mais difíceis, então seria muito bom a gente já bater ela logo no 5º ano. Só que nós teremos o problema, o Caio Jorge não joga, então o Alzumendi, que vem sendo um bom reserva aí desde então, será o nosso titular hoje. De resto é o que nós temos de melhor. Partimos para a final do Mundial de Clubes e o Cruzeiro ganhou! Campeões mundiais! Vencemos o Mundial, rapaziada! O Kvaratskhelia abre o placar, mas o Chiquinho empatou pro Cruzeiro, velho. Uma das primeiras contratações da gente vindo do futebol português, faz história, vira ídolo. E nos pênaltis a gente tem ali o Giai fazendo o gol e o Reed perde o pênalti, o nosso goleirão defende o brasão. E na quinta temporada a gente bate a meta de vencer o Mundial de Clubes. Sensacional, velho. Claro que a gente vai querer estar lá disputando muito mais agora, mas o Cruzeiro finalmente vence o título mundial. O time chega peitudo para esse 5º ano, mas faz apenas uma contratação. O Logan Costa, que é um jogador de Cabo Verde, país que fala português, e o Cruzeiro já gosta desses jogadores e treinadores portugueses, né, cara? A gente paga 40 milhões, ele veio do Villarreal e é um zagueiro pra resolver ali a nossa zaga, já que nós não vimos uma evolução tão grande aqui do nosso querido João Marcelo, apesar de ele ter ganho titularidade, né, mano? Então, o Costa vem pra ser a dupla do Fabrício Bruno aqui. 5 anos depois, então, a gente joga com um Cruzeiro quase 100% acima dos 80, né? Só o meio campo aqui com o Everton Araújo e o Matheus Henrique revezando, que ainda não tem, mas o time já tá fenomenal. Mas o Cruzeiro tem que mostrar isso em campo. E em campo vem o nosso segundo título brasileiro. A gente vence o campeonato com 14 pontos de vantagem para o Flamengo. Grande título do Cruzeiro, hein? Esmagadora campanha. Num ano praticamente perfeito, porque vencemos a Copa do Brasil também, cara. Cruzeiro, a gente conseguiu uma tríplice coroa, não a que a gente queria, até. Mas uma de Mundial, Copa do Brasil e Brasileiro. Tá bom, né? Tá bom. 2-1 pra cima do Santos. O Cruzeiro vence, convence, depois de ter passado ali pelo Palmeiras. Já eliminamos o rival direto logo de cara, né? Aí passamos pelo Fluminense, passamos pelo Flamengo nos pênaltis. Nas semifinais a gente venceu o Bragantino e ganhamos do Santos a grande final. 3 Copas do Brasil já. Bizarro o tanto que esse time é copeiro. Quando chega, não perde. Mas, cara, é o seguinte. Será? Será, cara? Vamos ver a Libertadores. Passamos em primeiro na fase de grupos com 6 vitórias. Meu Deus, será que seremos? Nas oitavas de final, caímos. Nossa, que isso? Cara, meu Deus, o Cruzeiro tem alergia aos Estudiantes mesmo, mano. Que isso, sapecada do Estudiantes. Mas aí o River Plate que foi campeão, pelo menos no final, então isso não atingiu a gente muito. E a nossa distância lá pro Palmeiras de time com mais títulos cai mais uma vez
A distância agora já tá em 3 títulos, hein? No caso dos títulos brasileiros, né? Aqui na Libertadores a gente vai ter que remar um pouquinho ainda. Pô, mas esse ano foi sensacional, cara. Marquinhos meteu 45 participações em gols, uma sacanagem aqui. O Ausmendi, cara, 21 gols, indo bem aqui. Caio Jorge 10, Caio Jorge parece que tá convivendo muito com lesões, não sei o que tá acontecendo exatamente, né, bicho? Espero que ele consiga ter uma volta por cima aí. Barenetinha segue indo bem, e o Matheus Pereira também dando ali o gás, mas já cai um pouquinho de overall aí o Matheus Pereira nessa quinta temporada, né? Chega ali a 87. Porém, lesionou também aparentemente, né? Jogou poucas partidas. A boa notícia é Alexandre Castro. Já meteu 8 gols e 4 assistências e vai conseguindo brigar pela titularidade com o Sinisterra, que já perde um pouco de espaço aqui no time. Chegamos então na 6ª temporada, onde o Chiquinho, o herói do título mundial, foi vendido pro Ajax aí por 3 milhões, conseguimos um baita lucro com ele. Temos o Japa também saindo aí por venda e o Calvo, cara, não cresceu o cabelo, hein, galera, vai ter que sair porque não evoluiu. A gente também tem a galerinha aqui que vai sendo emprestada, esse a gente ainda tem alguma esperança de que volte a ser um pouquinho mais útil aí pro time. Nesse 6º ano, acho que pela primeira vez em muito tempo a gente não deve contratar não, tá? Porque o time tá muito arrumado, tá muito bom. Então é ver essa rapaziadinha evoluir e vamos torcer pra que dê certo e a gente consiga sair daqui campeões de muita coisa. E olha só o que eu tô falando, nós chegamos ao fim da 6ª temporada e eu vou primeiro mostrar os números porque isso explica muito como a gente chegou até aqui. Porque nessa 6ª temporada nós tivemos finalmente o Caio Jorge no auge, faz 34 gols, sendo vice-artilheiro, jogando muita bola, e o Matheus Pereira também. Ambos pararam de se lesionar e conseguiram fazer uma performance fantástica na temporada. Tivemos a ascensão do menino Castro também, que ganhou de vez a vaga do Sinisterra e foi muito importante. E claro, o Marquinhos foi o líder técnico desse time. E com o time voando desse jeito, é claro que o resultado viria em campo. Então a gente conquista mais um Brasileirão, senhoras e senhores. Dessa vez com uma vantagem absurda de 20 pontos pro segundo colocado. O Cruzeiro faz 89 pontos. Apenas 10 jogos a gente não venceu. Ganhamos 28, cara. Surreal aí. Melhor ataque e melhor defesa da competição. Inclusive ali com o Caio Jorge sendo artilheiro junto com o Marquinhos do campeonato. E o Matheus Pereira sendo líder de assistência. E aconteceu de novo. O Cruzeiro venceu já a sua 4ª Copa do Brasil, ladies and gentlemen. Nós passamos pelo Atlético Mineiro no clássico ali na primeira fase, 4-3. Depois eliminamos o Atlético Paranaense com facilidade até. Avançamos pra cima do Vitória também, ganhando bem as 2 partidas. E conseguimos eliminar, vencendo também as 2 partidas, o Flamengo. Na grande final pegamos o São Paulo e ganhamos por 4-2 deles, se tornando campeões da Copa, com o Matheus Pereira sendo artilheiro da competição e líder de assistências. E a gente revivendo as esperanças da Tríplice Coroa e agora rufem os tambores, porque estamos na Libertadores. É o seguinte, Cruzeiro passa em primeiro na fase de grupos de forma invicta, 5 vitórias e um empate, grupo que tinha o River Plate. Nas 8ª de final a gente despacha o Olímpia, sem tomar conhecimento dos caras, 6-1 no agregado. Nas 4ª de final a gente passa bem também pelo Independiente da Argentina, 5-3, ganhando em casa e garantindo a classificação até as semis, onde nós passamos bem pelo Colo-Colo. A final será contra o Vasco, pode ser a chance. E sim, o Cruzeiro venceu a Tríplice Coroa, senhoras e senhores. Na nossa 6ª temporada conseguimos vencer os 3 principais títulos. Sensacional, espetacular. O Marquinhos foi o artilheiro da Copa Libertadores e o Matheus Pereira líder de assistência. Marquinhos foi o melhor jogador do país, inclusive, e assim o nosso time conquista uma inédita Tríplice Coroa perfeita para um time brasileiro, batendo mais uma das nossas metas, hein? Sensacional. 2 já foram. E o nosso time nunca esteve tão bem, cara. O Marquinhos chega a 89, o Costa a 87 junto com o Matheus Pereira e 86 aqui pro Brasão e pro Barrenechea. Tamo num patamar muito alto, hein? Assim nós invadimos a 7ª temporada, com direito à final contra o Barcelona no Mundial, depois de eliminar o Seattle Sounders e o Al Hilal. Os caras têm um time embaçadíssimo, com algumas novidades bem interessantes. O time mudou muito, inclusive esse Barcelona. E cara, já disse pra vocês, a gente é copeiro. Quando a gente chega, não dá pra duvidar. Quem vai ser titular hoje vai ser o William, porque o Giai foi suspenso. Vamos puxar essa final aqui, porque eu boto fé, mano. Partimos pra Cruzeiro e Barça, valendo o troféu mundial. E o Cruzeiro ganha de novo. Os caras não perdem, bicho. Quando chega, esquece. Olha aí o William predestinado fazendo o gol. O Nagoya fez o gol aí, no Gomorra, né? Fez o gol aí de empate. E o Marquinhos faz o gol do título. Marquinhos vai se tornando cada vez mais ídolo do Cruzeiro e a gente vai enfileirando cada vez mais troféus. E por falar em troféus, com os 2 títulos nacionais da temporada passada, nesse momento
Nós agora somos o time com mais títulos de competições nacionais do Brasil. Agora a gente vai ficar comparando com o Palmeiras, porque a briga é com eles, o Flamengo ficou mais pra trás. E pra continuar em alta, a gente trouxe mais um reforço, que foi o Igor Thiago, formado pelo Cruzeiro, é jogador de base e custou 20 milhões. O William, que foi um dos heróis do título mundial, né, foi vendido aí, foi pro Santos. A gente teve vendas também já dos moleques da base começando a sair. O Munhoz foi vendido aqui por 10 milhões. O Marlon foi vendido também. O Léo Aragão também. O Cruzeiro começa também a dar mais um passo rumo à sua reformulação. E a gente já tem aí o Castro agora sendo esse representante da base aqui, que não larga mais, né, titular absoluto. E por enquanto o Matheus Henrique ainda é titular, mas o Everton Araújo briga por essa vaga. A gente vai tentar dar um pouco mais de minutagem pro Everton, porque é um jogador formado aqui, né, então a gente vai tentar bater a nossa meta de base também. Além disso, o garoto Martins e o goleirão Pascoal já tem nível altíssimo aí pra ser reservas de luxo do nosso time. Cara, o Arroio também tá muito bem aqui, ó. Então o Cruzeiro agora tem um elenco absurdo pra essa 7ª temporada. Normalmente elenco significa múltiplos títulos de alto nível, cara. E aqui a gente continua fazendo história. O Cruzeiro vence o seu 4º título de Brasileirão agora em 7 anos. Dessa vez o Flamengo até se aproximou um pouco, mas a gente segue com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, fazendo 26 vitórias nessa temporada. Já na Copa do Brasil, passamos pelo América, mas caímos pro Cuiabá. E para nossa sorte, cara, o São Paulo foi campeão. O Palmeiras estacionou muito aí nessas brigas por título, hein, cara. A gente tá conseguindo se isolar. Agora já temos um título a mais do que eles como times com maior número de troféus. Isolamos, hein? Não somos nem só os líderes, somos líderes isolados, por enquanto. Mas se tem uma meta que a gente ainda não bateu é a de Libertadores. A gente precisa ganhar pelo menos mais uma aí pra se tornar o líder isolado de maior número de títulos aqui do futebol brasileiro. O Cruzeiro passou em primeiro ali no seu grupo, que tinha... Era um grupo bem fácil esse daqui, tá? 5 vitórias e um empate. Daí nas oitavas de final a gente elimina o San Antonio por 6-2 no placar agregado. Nas quartas passamos pelo Independiente por 3-1, que virou o freguês da gente, né, cara? E nas semifinais a gente acabou perdendo pro Once Caldas. O Cruzeiro ainda não venceu sua 3ª Libertadores e o Once Caldas pelo menos fez a boa aí pra nós, né? E ganhou do Atlético Mineiro na final. E o bacana dessa temporada também é que nós temos o menino Castro passeando entre os melhores do time já. Fez 21 gols e foi o vice-artilheiro atrás apenas do Marquinhos. O Arroio também tá ganhando espaço aí e teve 19 tentos costurados na temporada. Matheus Pereira, Everton Araújo ganha titularidade, então é uma temporada de passada de bastão, cara. Os jogadores estão começando a virar titulares aqui, alguns. Entramos assim oficialmente na nossa 8ª temporada. O time da gente já tá muito forte, então a gente vai só lapidando o que precisa. E a gente viu que o que precisa nesse momento é um reforço para a defesa. Por isso o português Tomás Araújo foi o escolhido, custando aos nossos cofres 75 milhões, a contratação mais cara disparada para vir da Real Sociedad. Mas chega em um novo momento do nosso clube, já podendo fazer contratações gigantes, né, inclusive vindas do futebol europeu. Isso porque o Fabrício Bruno já tá em decadência aqui técnica pela idade dele e vai deixar aí a vaga para que a gente possa ter aqui o Araújo se tornando a dupla de zaga do Costa. Que defesa, meus amigos! Lembrando que o Kaique também tá evoluindo muito bem, tá um fenômeno. Então assim a gente vai pro 8º ano da Raposa. E bem, meus amigos, por aqui continua dando a lógica, ela não para de dar, né, cara? Temos simplesmente mais uma Copa do Brasil para a Raposa. E já adianto pra vocês que essa foi com gostinho. O Cruzeiro passou ali pelo Fortaleza na primeira fase. A gente eliminou por 5-2 no agregado. Aí a gente eliminou o Paysandu, duríssimo confronto. Perdemos lá no Pará, inclusive, mas passamos por 5-4 no agregado. Quartas de final, o Cruzeiro vence o São Paulo por 3-0. Semifinais, vence o Flamengo por 5-3. E ganha do Galo a grande final, meus amigos. 4-1 pra cima do Atlético Mineiro. O Cruzeiro campeão pela 5ª vez aqui no nosso 10 temporadas da Copa do Brasil, ficando cada vez mais isolado. No entanto, no Brasileirão não sorrimos dessa vez. E o Grêmio, cara, quebrou aí a sequência e foi campeão brasileiro com 83 pontos. Como nós não tivemos título do Palmeiras na temporada, a gente abre mais vantagem, agora 2 títulos à frente do segundo colocado, somando 19 no total, e o Palmeiras está com 17 por enquanto. Mais uma meta que a gente ainda não bateu é a de se isolar como o maior campeão de Libertadores do Brasil. E a gente até passou em primeiro na fase de grupos, mas curiosamente se a gente passa em primeiro a gente não ganha, né, cara? A gente passou ali num grupo difícil com Boca e Barcelona, mas logo em seguida a gente caiu pro Bahia, tá? No fim das contas,
o campeão foi argentino, então não interfere na nossa meta, aí foi o Racing. Pela primeira vez, cara, com 36 anos, o Matheus Pereira foi o artilheiro do time, com 36 gols também, um gol pra cada ano. Ainda deu 10 assistências, numa temporada atípica do Marquinhos, que lesionou, né, e acabou não tendo uma performance tão boa. Caio Jorge também, bastante atrapalhado pelas lesões, não conseguiu ir tão bem. Mas quem assumiu aí a bronca foi o Everton Araújo, fez a sua melhor temporada com a camisa do Cruzeiro até agora, virou capitão, né, e também vem aí chegando a 3 de evolução. O menino Castro também, meu amigo, estamos criando um monstro ali na ponta esquerda, hein? Brabíssimo. Igor Thiago teve um protagonismo maior e o Arroio também, devido às lesões, né? Conseguiram dar conta bem aí. Tecnicamente, nós temos o primeiro noventinha. Marquinhos chega a 90 de overall. Vem seguido pelo Kaique e o Gabriel Brazão, o Costa e o Barrenetxea nessa disputa. E assim nós entramos na nossa 9ª e penúltima temporada. Convenhamos que sem necessidade de contratar, porque até o banco de reservas já está muito forte. E jogadores como o Martins aqui, o Vitinho, começam a ganhar mais protagonismo. Cauã Prestes também já tá pronto, o moleque Figueiredo, rapaziadinha da base aqui chamando a responsabilidade. Por exemplo, o Sinisterra caiu um pouquinho por causa da idade, mas o Martins já é melhor do que ele, então já assume aqui a reserva do Castro, bacana. Agora o detalhe é o seguinte, bicho, meta de mais de 40% pelo menos ali de jogadores da base, vamos a eles. Gabriel Brazão entra aqui na lista, nosso goleiro formado na base, Kaique também formado na base, Everton Araújo e o menino Castro. Portanto, nós temos os 4 jogadores, tá, galera? 4 jogadores confirmados, 40% do time está formado na base do Cruzeiro. Mas se tá achando pouco, a gente ainda tem aqui, ó, o Martins, o Igor Thiago, o Vitinho, essa rapaziadinha, ó, o Figueiredo toda é formada na base, então a gente também tem muitas boas peças de reposição para entrar. Portanto, mais uma meta atingida. Por que eu tô falando isso? Porque vocês sabem que a 10ª temporada a gente não disputa os troféus nacionais e internacionais, apenas o Mundial, né? Então, caso a gente participe, obviamente, né? Então, a gente já fecha por aqui e não vamos mais contratar pro time. Por falar em Mundial, assim, meio que a gente tem que disputar ele, né? Porque a única meta que falta pra gente é de vencer mais uma Libertadores. E assim se isolar como o maior campeão. Nesse momento nós temos 4, eu não sei nem como é que a gente não teve nenhum título do Flamengo nesses 10 anos até agora, né? Tô impressionado. O Palmeiras ganhou só um, então a gente tá no páreo. Precisamos de mais um títulozinho de Liberta. E a pressão toda está em cima desses caras pra nossa 9ª temporada. E assim a gente chega no final da 9ª temporada, para a final que decidirá a nossa vida, meu parceiro. Vem aí Cruzeiro e Boca Juniors. Estamos na final da Libertadores. O time passou em segundo do grupo, mantendo aí a nossa certeza de que o problema é passar em primeiro na fase de grupos, né? A gente tinha um grupo difícil, mais uma vez, com River e Barcelona também aqui, ó. Mas conseguimos passar. E aí a gente enfrentou o Alianza Lima e passou. Eliminamos o River Plate também, passamos pelo Corinthians com facilidade e chegamos até a grande final contra o Boca. Não tem jeito, se ganhar a gente bate a meta, se perder a gente mama. Vamos pra final, valendo o título de Libertadores, e o Cruzeiro não só ganhou, como deu uma lapada nos argentinos, uma sacola. 3-0, Marquinhos abriu o placar, Matheus Pereira fez o segundo, Cleiton fez o terceiro, o Cruzeiro aplica 3-0 no Boca, conquista a nossa 3ª Libertadores por aqui, a 5ª do clube, se torna o maior campeão de Libertadores isolado no Brasil. E de quebra a gente atinge o último dos objetivos que estava pendente. A gente bate ainda na 9ª temporada. Sensacional. Aliás, né, a gente tem um outro objetivo que ainda tá vivo, né? A gente não pode ter o Palmeiras ganhando 2 troféus. É verdade, cara. Tava me esquecendo disso. Não foi o último, não. Foi o penúltimo. Mas assim, né? Difícil. Vamos ver. Meu Deus do céu, rapaziada. É o seguinte... A verdade é que a gente conseguiu chegar até 19 títulos no total, né? A gente ganhou 9 nacionais até agora. Bem, o Palmeiras tinha 16 quando começou e esse foi o 3º título do Palmeiras. O Palmeiras acaba de ganhar o Brasileirão de novo. O Palmeiras empata com a gente em 19. Nós estamos no limite. Somos o time maior campeão nacional agora ao lado do Palmeiras, né? Estamos na meta por enquanto. Só que o Palmeiras não pode ganhar mais nenhum título. E agora cantem comigo. Uma vez Flamengo... Sempre Flamengo, porque o Palmeiras tá na final da Copa do Brasil. Que isso, cara. Nós teremos emoção até o último centavo aqui desse 10 temporadas, cara. Temos que secar o Palmeiras. A gente não conseguiu ganhar título nacional nesse ano. E agora só resta a gente secar o Palmeiras. O Flamengo tem que ser campeão. Vamos dar essa simulada aqui pra ver, né, velho? É a hora da verdade. Eu achando que a gente já tava com essa meta batida, mas na verdade não, né? Porque os caras fizeram um ano incrível aí. Mas atenção, porque o Flamengo ganhou! Eu vi, hein? Eu vi. O Flamengo venceu o Palmeiras na final, obrigado, obrigado. E a gente pode comemorar, porque a última meta foi atingida e o Cruzeiro se torna o maior campeão
brasileiro somando títulos de Copa e de Liga, senhoras e senhores. Ao lado do Palmeiras, claro, chegando a 19 títulos. A gente dá uma guinada gigantesca nesses 10 anos. Assina aí que nós batemos a meta. Terminamos a temporada em segundo lugar no Brasileirão, com 84 pontos. O campeão foi o Palmeiras, né? Como vocês viram aí, ainda abriram mais uma vantagem, foram a 91. E o nosso grande destaque individual do ano, mais uma vez, foi o Matheus Pereira. O cara jogou as melhores temporadas nas últimas da carreira, né? É o famoso vinho, né? Envelheceu igual o vinho. Quase 40 participações ali, o Marquinhos 14 gols, a gente teve 12 pro Igor Thiago, o Martins 10, o Arroio 9 ali. Temporada muito estranha, muito atípica, muitos jogadores dos titulares não tiveram muita minutagem, né, esquisito. Mas a gente fecha o time então com dois noventinhas, o Kaique e o Marquinhos. O Kaique virou um fenômeno absoluto, hein, cara. E o Marquinhos chega a 90 também, ambos aí com 30 anos. 8-9 aqui pro Costa, 8-8 para Brazão, Araújo e Barrenechea, 8-7 pro Caio Jorge e pro Castro, beleza? 8-5 aqui pro Everton Araújo, 8-4 para Giai e Matheus Pereira em um time absurdo. Vamos então pra nossa última temporada. A gente vai fechando então aqui com o Cruzeiro, com 5 Copas do Brasil, 4 Brasileirões, 3 Libertadores, até agora 2 Mundiais. Porque o terceiro pode vir agora, hein, velho? Então, eu já quero convidar você para deixar o like se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, clica no sininho para receber as notificações. Lembrando que a gente já tem uma playlist aqui das 10 temporadas com vários outros clubes, tem time brasileiro, tem time internacional e vai ter muito mais pela frente. O time da gente foi avançando aqui, parece que passamos pra final, hein? Estamos na final. Será contra o Arsenal, a gente passou nos pênaltis contra o Al Ittihad, nos pênaltis contra o Philadelphia, pode ser nos pênaltis contra o Arsenal também, pra gente fazer algo quase que inédito aqui, que é ganhar todos os mundiais que a gente disputou. Será? Vamos descobrir agora. Vou deixar a sugestão de vídeos pra vocês aqui e a gente pode fechar a 10ª temporada com o terceiro título mundial do Cruzeiro. Vamos pro jogo e o cabuloso é 100% copeiro também no futebol internacional, é tricampeão mundial, espetacular, bicho. Comenta qual é o próximo time que você quer ver, hein? Lembrando a vocês que o link do Eneba tá na descrição, meus amigos, e no comentário fixado. O meu cupom dessa semana também, dá uma conferida no cupom atualizado aí, que vale a pena você conferir, porque tem promoções de jogos, gift cards, vale presente e muito mais. Cuida, forte abraço, até o próximo vídeo. Anota, é tricampeão mundial pro Cruzeiro, pô. Fui, rapaziada.